Semana de profunda reavaliação de quem és, o que valorizas e como queres ser valorizado. Vamos à astrologia da semana de 1 a 7 de setembro. Começamos dia 1 com o reingresso de Plutão retrógrado a Capricórnio. Sim, meus caros, voltamos a velhos temas, a velhas estruturas. Há pessoas que lá voltam porque não querem largar aquele sítio. Há pessoas que lá voltam porque têm pendências no passado. Há estruturas que ainda lhes pesam, que ainda têm aquele efeito âncora. E há que terminar de uma vez por todas. Setembro, outubro, novembro, Plutão em Aquário. Vamos marcar até ao fim do ano esta fase de despedida de uma velha estrutura na nossa vida, de um velho ponto de referência, daquilo que é uma hierarquia vertical. Começa uma nova era. Neste mesmo dia, Urano retrógrado em Touro. Temos estado com Urano estacionário, super, hiper, mega ativo. Urano retrógrado em Touro faz-nos rever aquilo que são estruturas na nossa vida, mais uma vez. Como é que nós queremos ser autênticos e alterá-las? De que forma é que deixaram de fazer sentido? Como é que a nossa autenticidade pode chocar os outros e trazer algum tipo de puxada de tapete, deixar de ter um porto seguro e um porto de abrigo da nossa vida, e qual é a nossa capacidade de aguentar, de fazer as pazes com esse assunto, basicamente. O Urano vai estar retrógrado até 30 de janeiro, portanto temos um longo período para rever estes temas, como é que queremos colocar-nos na nossa vida, quais são as novidades que queremos trazer e eventualmente trazê-las de uma forma repentina, porque é assim que o Urano trabalha, é como quando tiramos banda de cera, se não for de repente ninguém tira aquilo do sítio. No dia 2 temos o Mercúrio em Leão em trígono a Quirón retrógrado em Carneiro Áries. Sabemos que Mercúrio ficou direto no dia 28 de agosto, mas continua ainda em Leão, ainda não reingressou a Virgem, e então Mercúrio em Leão é falar do coração, é criatividade mental, é pensar de crianças que se têm ou que se querem vir a ter. Quando falamos de um trígono na Quirón em Carneiro Áries, falamos em falar de feridas emocionais, de sítios onde nós achamos que não podemos, não conseguimos, não merecemos. Ter a vulnerabilidade de nos mostrarmos, ter a criatividade de, se calhar, de contar de uma forma diferente daquilo que foi contado até agora, e essa capacidade é linda e maravilhosa. Aproveita este dia para fazer as pazes com algum sítio que te dói, mesmo que os outros não saibam. No dia 3, Lua Nova em Virgem marca o início da Season de Eclipse, segunda deste ano. Porquê? Porque a Season de Eclipse, que neste caso são 2, fica num parênteses entre a Lua Nova imediatamente antes do primeiro eclipse e a Lua Nova depois do segundo eclipse. Lua Nova em Virgem, Sol e Lua no mesmo grau matemático, a nossa componente emocional e mental alinhadas, abre um ciclo de 6 meses nos nossos mapas natais, onde nós temos este eixo, esta energia, e que nos diz que há questões que têm a ver com a rotina, saúde, horário, dieta, algum tipo de vício que nós temos que reavaliar ali aquela situação e temos 6 meses para o fazer e implementar alguma mudança. Claro que esta Lua está numa oposição a Saturno retrógrado em Peixes, trazendo-nos aqui se calhar algum ponto de vista um bocadinho distante do nosso, de alguém que acha que estamos a ser demasiado frios, calculistas, difíceis, que não é assim tão fácil impor limites e trazer novidades à vida. No dia 4, Vênus em Balança faz uma oposição ao nó do norte em Carneiro Áries. Vênus em Libra Balança valoriza aquilo que é a diplomacia, o bem-estar, a beleza. Não esquecer nunca que está lá no sul e, portanto, também existe menos necessidade de agradar a outros que seria o normal em outros anos. Mas esta oposição ao nó do norte em Carneiro Áries diz o quê? A necessidade de agradares, a necessidade da diplomacia entra em choque com algum sítio, alguma pessoa que quer independência, empreendedorismo e liderança. E é preciso chegar aqui a algum ponto médio de entendimento e perceber como é que podem ficar todos a ganhar na situação. Neste mesmo dia, Marte entra em Caranguejo Câncer. Marte, que é o princípio da ação, que é regente de Carneiro Áries, está no signo de Caranguejo Câncer, que é um signo super casa, família, pacífico, de nutrição, portanto não está propriamente aqui à vontade. Aqui ele não é o guerreiro com a fita na cabeça, qual Rambo, não, aqui ele no máximo vai lutar por questões que tenham a ver com família, casa, raízes, fundações, ok? Mas é assim num tom meio que maternal até. No dia 7 temos Mercúrio em Leão, em quadratura a Urano retrógrado em Touro.
quadraturas entre signos fixos, excesso de teimosia. Mercúrio em Leão, estou a falar daquilo que é a minha emoção, o meu coração, tenho a capacidade de criatividade, tenho uma mente, tipo, criança interior, está a manifestar-se em quadratura com o Urano retrógrado em Touro, que nos diz o quê? Olha, aquele sítio da tua vida, se calhar nunca mais vai poder ter aquele formato, aquele porto de abrigo da tua vida nunca mais vai poder existir. Faz as pazes com isso, é preciso mudar e é preciso mudar de vez. E pode existir aqui uma noção de desconforto, porque há um sítio que era previsível que deixa de o ser. Porque há uma mentalidade que precisa de ser valorizada, há alguém que quer ser valorizado e aplaudido e esse aplauso já não está lá. Esse aplauso que antes eventualmente estaria, agora já não está lá e a pessoa pode ficar meio que ressentida. Vamos signo a signo? Velhas questões de status que ficaram por resolver, a forma como te apresentas ao mundo, nomeadamente em termos de carreira e de profissão, agora voltam a ser revisitadas. Se até tinhas tido tendência para avançar ou desligar-te, desapegar-te da necessidade de que o teu nome estivesse associado a algum tipo de carreira ou de progressão, de hierarquia, agora voltas a sentir a necessidade dessa validação social. E essa validação pode não chegar a existir, pelo menos não de uma forma pública, e sim de uma forma mais escondida, menos óbvia. Fazendo com que eventualmente tu valorizes situações diferentes na tua vida, pessoas diferentes na tua vida, a forma de ganhar dinheiro ser mais disruptiva e mais autêntica, porque percebeste que seguir os moldes tradicionais não te levaria a lado nenhum. Então vais começar a procurar outro tipo de forma de ganhar dinheiro que tenha mais a ver com clientes 1 para 1, que tenha mais a ver com algum tipo de comissão e não tanto com o status que tu tentaste alcançar e que eventualmente até alcançaste, mas que não está a trazer a visibilidade ou o reconhecimento que tu gostarias. Atenção a puxadas de tapete inesperadas, nomeadamente a deixar de ter algum tipo de entrada de dinheiro, nomeadamente algum dinheiro que deixa de entrar de um dia para o outro inesperadamente. Touro, vais estar a rever algum plano de expansão da tua mente que te permitiria posicionar na vida como uma pessoa de sucesso profissional. E este plano teria a ver ou com expansão, exportação, outro país, estrangeiro, pessoas estrangeiras, uma ideia que era de crescimento, de exportação, de maior do que aquilo que foi até agora. No entanto, é sol de pouca dura, é só um revival que vai durar 3 meses, ok? Depois vais perceber que a realidade é que se fores autêntico, se fores disruptivo, se de alguma forma não seguires aquilo que são os padrões do que foi feito até agora, aí sim foi o teu verdadeiro sucesso. No meio deste processo todo, vais ter que estar a rever rotinas na tua vida, porque há contextos que são inesperados que podem acontecer, que te obrigam a ter novos horários ou a readaptar algum tipo de horários. Imagina, por exemplo, por causa de um filho, de uma escola, de algum tipo de atividade que ele começa a ter, ou trabalhas por turnos e agora colocam-te noutro turno. Existe uma noção aqui de alteração da rotina e do dia-a-dia, ok? Gêmeos. Questões que eventualmente tenham a ver com dinheiro alheio voltam a estar em cima da mesa, nomeadamente se tens pendências legais sobre este assunto. Devem dinheiro não pagar, onde tens que receber se está pendente de algum processo judicial, existe alguma questão pendente com a nacionalidade e poderes ser empregado em algum sítio. Há aqui um revival durante estes 3 meses e depois sim abandonas este assunto de vez. Planos que tinham a ver com filhos que se têm ou que se querem vir a ter, projetos criativos ou paixões que tu pensavas que ias tornar públicos, vão ter que esperar um bocadinho mais até ao final do ano para efetivamente verem a luz do dia. Algo vai atrasar esse teu plano e tu vais sentir que não está no seu formato perfeito ou não tens segurança naquilo que queres apresentar e se queres apresentar de todo no futuro. Caranguejo Câncer. Vais voltar a velhos padrões naquilo que são os vínculos que existem na tua vida, amorosos ou profissionais, pessoas com quem tens direitos e deveres escritos ou falados que estão de ombro para ombro, ambos deviam estar de forma equilibrada, de ombro para ombro e não seres tu a dar mais que o outro. Vais voltar a velhos padrões ou vais ter pendências com antigos relacionamentos e antigos vínculos que precisam de ser tratados. Nomeadamente se existem questões legais pendentes ou algum tipo de situação que tenha a ver com estrangeiro, pessoa do estrangeiro, questões legais, questões de ensino, de conhecimento. Há aqui uma noção de
ter que voltar a tempos anteriores para resolver uma pendência. Eventualmente podes ser tu que não estás preparado para largar esse vínculo e vais insistir nisso até ao final do ano. Repensar a forma como te posicionas em grupos de trabalho e em grupos de uma forma geral é importante, e perceber que eventualmente queres pessoas que te rodeiam que sejam mais autênticas e verdadeiras e não tão bonitinhas de ver ser o que supostamente seria indicado para ti. Se estás a pensar formar família com alguém que faz parte desses ditos grupos que te rodeiam, sejam de trabalho, amigos dos amigos, redes sociais, se estás a pensar construir família, comprar uma casa com alguém deste círculo, vais pensar um bocadinho mais até ao final do ano. Vais ter que refletir sobre este assunto, porque existe aqui uma noção de falta de autenticidade ou da pessoa, ou tu sentes que não podes ser autêntico com a pessoa. Leão, questões que tenham a ver com a saúde, que foram tema nos últimos anos, podem voltar agora ao de cima para ter aqui um revival, para ter aqui uma noção de tens que voltar a olhar para aquele sítio, há ali uma pendência. Por outro lado, quem não tem questões de saúde, questões que tenham a ver com rotinas, obrigações dia-a-dia, grupos de trabalho, vais voltar a um sítio de antigamente, de hierarquia vertical, onde tens que responder a alguém, onde tens uma obrigação de horário, onde existe um sufoco e uma falta de liberdade no teu dia-a-dia, na tua rotina. Eventualmente pode ser porque tu queres emagrecer e vais voltar a uma dieta super restritiva. Quase que parece, em termos profissionais, que há aqui a promessa de um aumento de dinheiro se tu te esforçares como te esforçavas antes. Em termos do que é a tua visibilidade pública, status, trabalho, pelo que tu és reconhecido, há aqui uma reavaliação de quem tu és e como queres ser conhecido. O que na realidade é importante para ti? Como é que tu te queres posicionar? O que é que tu queres comunicar ao mundo? Quais são os contratos que tu queres na tua vida? Independentemente daquilo que é o dinheiro, cheira-me que tu vais dar prioridade à autenticidade, a quem te permite ter mais graus de liberdade e seres mais verdadeiramente tu. Virgem, rever velhas questões que tenham a ver com paixões, filhos que se tenham ou que se querem vir a ter, ou projetos criativos. Questões que estão pendentes dos últimos anos e que agora vais ter que voltar a estar em cima do assunto. Vais ter que voltar a pensar sobre qual é o esquema das coisas, como é que queres posicionar para o futuro. Há aqui uma noção de dever ser nestes temas. E aqui pode existir uma fase de estruturação de um vínculo. Imagina, por exemplo, que existe uma gravidez. A estruturar um vínculo é assumir a sociedade, é definir limites, é perceber como é que se vive, qual é o futuro, quando é que é a casa, é para casar ou não é para casar. Existe aqui uma estruturação à volta disto. Se tens um projeto criativo com um sócio, é preciso perceber quem faz o quê, quem paga o quê, quem é responsável pelo quê. Há uma noção aqui de estruturação à volta destes temas. Antes de se poder ter mais graus de liberdade e mais autenticidade, admitir ao mundo aquilo que verdadeiramente se quer. Estás numa fase também em que eventualmente estás a reavaliar posicionamentos que aconteceram de forma repentina na tua vida, nomeadamente que têm a ver com estrangeiro, a pessoa do estrangeiro, mudanças de alguma forma, algum tema legal, e perceber se o que é que tu valorizas, podes estar a reavaliar se te precipitaste em alguma mudança repentina que fizeste na tua vida. Perceberes que valorizas a paz de espírito e foi nessa onda que tu tomaste a decisão que tomaste no passado. Agora há uma fase de reavaliação e efetivamente valeu a pena ou não valeu? Libra, Balança. Questões que tenham a ver com casa, família, raiz voltam a estar no topo dos temas. Anteriormente falaste que querias mudar de casa. Voltas a falar sobre esse assunto. Há aqui um wrap-up. Temos que fazer e perceber o que é que cada um quer e afinal como é que nos posicionamos no mundo. Antigamente falaste de quantos filhos querias ter mais, como é que se iam criar os filhos, onde é que íamos implementar as nossas raízes e fundações para todo o sempre. Estes temas voltam à luz da ribalta porque não ficaram completamente resolvidos. Nomeadamente por questões que têm a ver com o dia-a-dia, a rotina. Quem faz o quê? Quem é que tem a obrigação de levar a criança à escola? Qual é o horário que se faz? Afinal, tenho tempo para ir ao meu ginásio ou não? Como é que foi? Isto antigamente tinha ficado acordado de outra forma. Não está a ser cumprido.
Fase também muito interessante para quem faz terapia, porque existe aqui um mergulhar naquilo que são as tuas zonas de sombra, e para quem não faz também pode fazer este exercício sobre algum tipo de atitude mais extemporânea que tivesse a ver com questões de dinheiro ou de sexo. Questões de dinheiro alheio, atenção, investimentos, empréstimos, heranças, algum tipo de, como é que se chama quando alguém dá o abono para as crianças, e então existem questões de repentinas que foram tomadas nestes últimos meses, quiçá anos, irrefletidas e que agora precisam de uma fase de olhar, sinceramente, queria isto, era isto que eu queria para a minha vida? Como é que eu me posiciono agora que já aqui estou e que já não dá para voltar para trás? Escorpião, repensar aquilo que é a tua mentalidade em relação à vida e às estruturas que existem na tua vida. De que forma é que tu estás disponível para as chacoalhar de uma forma como nunca antes vista, para nunca mais olhar para trás? Nomeadamente mentalidade e contratos laborais que tu possas ter. Atrever-te a ser autêntico e não pedir desculpa. Dar um salto de fé sem medo de não ter rede de segurança. Um projeto criativo que tu queres testar, um hobby que tu queres ver, que veja a luz do dia e que possa ser a tua fonte principal de dinheiro? Há algum atrevimento em ter filhos? Porquê? Porque eventualmente não está na data certa, não é suposto ser assim, a sociedade não disse que era suposto ser nesse horário, nessa idade, e então estás a atrever a fazer diferente e a ser autêntico? Apaixonaste por uma pessoa completamente diferente daquilo que é o teu padrão e daquilo que os teus esperavam de ti. E, desde que te faça sentir bem, não deves desculpar ninguém. Esta disrupção nos vínculos está, no entanto, numa fase de reavaliação. E vai trazer maior isolamento para a tua vida. Isolamento porque, eventualmente, queres avaliar bem se foi a escolha certa, ou isolamento porque queres aproveitar bem essa diferença e achas que se estiveres com o burburinho, o ruído à volta constante, não o vais conseguir fazer, ou eventualmente porque há um projeto a dois que precisa de ser feito no silêncio de trás dos panos e não se pode dar já a conhecer ao mundo. Sagitário. Rever temas que têm a ver com o dinheiro que ganhas e como os outros te valorizam ou não valorizam. Mais, como é que tu te valorizas e como é que tu te deixas ir em situações que não são benéficas para ti. Nomeadamente em temas que têm a ver com casa, família e raiz. Até que ponto os outros respeitam a ti, a tua opinião e aquilo que é importante para ti e de que forma é que te obrigam a estar estruturado e enclausurado num sítio que não é positivo. Há aqui uma reavaliação daquilo que são grupos de trabalho, pessoas com quem tu te dás, pessoas com quem tu te rodeias e de que forma é que fazem sentido para ti ou não. Sentes que não são autênticas ou sentes que tu não podes ser autêntico quando estás à volta dessas pessoas. Se calhar está na hora de dizeres adeus a alguns desses grupos dos quais fazes parte. Capricórnio, voltas a um velho sítio conhecido e seguro de como te queres apresentar ao mundo e como queres que o mundo te conheça. Eventualmente até voltas a assinar um contrato com um sítio previsível, com algum sítio onde já estiveste ou com pessoas que têm a mentalidade semelhante àquilo que tu achas que é previsível e seguro para ti, deixando para trás aquilo que é novidade, disruptivo e autenticidade. Voltar a um ponto de partida que seja conhecido e previsível para ti será o típico até ao fim do ano. Mas há aqui a necessidade de, durante esta fase, tu perceberes o que é que queres na realidade da tua vida. Qual é a disrupção que tu queres ver acontecer nos teus projetos criativos? Como é que tu queres ser conhecido na realidade e deixar a necessidade de ser bem visto e fofinho, dar-se bem com gregos e com troianos? Fofinho não é bem um adjetivo para ti. Dar-se bem com pessoas a mais. Porquê? Porque elas servem-te para alguma coisa na tua ascensão social. Mas começas a perceber que isso tem custos. A tua autenticidade pode ser mais importante para ti nesta fase ou a partir do final do ano. Aquário, uma fase em que estás novamente mais recolhido, mais isolado, em que pode existir maior restrição de dinheiro em casa por menos entrada ou por maior sítio onde gastá-lo e então tu precisas de eventualmente passar mais tempo em casa, menos tempo socializando, tens menos dinheiro para os teus projetos e para os teus hobbies. Há aqui uma noção de isolamento. Eventualmente podes estar numa fase mais isolada porque estás a escrever um livro, a acabar um curso, algum tipo de isolamento que seja proativo em ganhares mais dinheiro num futuro próximo, mas não para já.
Esta é uma fase em que também estás a reavaliar aquilo que são temas de casa, família, raiz, aonde queres mudar de casa, queres mudar de país, queres construir família com essa pessoa que é assim tão diferente de ti e de tudo aquilo que a tua família, sociedade te diz que é o correto para ti. Há questões que possam ter a ver com temas legais de casa que agora têm aqui um período de espera até 30 de janeiro. Portanto, faz as pazes com esta demora, com esta reavaliação. Será que estou no sítio certo? Será que é aqui? Quero mudar de casa? Quero mudar de sítio onde vivo? Sim ou não? Tens aqui um período longo para fazer esta reavaliação. Peixes, provavelmente está numa fase em que voltas a olhar para velhas amizades e dar-lhe o seu valor, porque fizeram parte da tua vida, velhos grupos de trabalho, trouxeram-te alguma estrutura, trouxeram-te previsibilidade e então voltas a dar-lhes valor e deixas de estar tão chateado com a sua falta de autenticidade e com as suas estruturas e limitações. Mas só vai durar até ao fim do ano, porque a partir daí vais revoltar-te de novo e querer uma coisa completamente diferente na tua vida, porque sentes que estás aprisionado, enclausurado, definido por uma caixa que não és tu e que não é aquilo que tu defendes e nem que tu queres para o teu futuro a longo prazo. Poderão existir propostas que tenham a ver com algum tipo de investimento, de empréstimo, de herança, de ganho por comissão e aparecerem de repente, sendo que tu podes não os ter aceitado e agora estás numa fase de reavaliação. Ou, por outro lado, aceitaste e agora estás a reavaliar se valeu a pena aceitar ou nem por isso. Existe uma nova mentalidade para ti sobre o que são os temas de dinheiro e a forma como se ganha dinheiro. Tendo tu, se calhar, um maior interesse em fazer investimentos, em ter um trabalho paralelo para ganhar mais dinheiro por comissão, em ter maior capacidade de convencer outros para te emprestar dinheiro. Também é uma fase muito interessante para quem precisar de terapia, fazer agora esse processo de olhar para zonas de sombra, nomeadamente naqueles temas mais complexos que têm a ver com sexo e dinheiro.